Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos como passar dados entre componentes organizados numa hierarquia, ou seja, veremos a utilização dos decorators input e output. O input para inserir dados do componente pai num componente filho e o output faz o inverso, ou seja, o componente filho envia dados para o componente pai por meio da emissão de um evento. Este interesse em passar dados entre componentes organizados numa hierarquia é justamente porque uma aplicação Angular é formada por uma hierarquia de componentes. Aqui temos uma imagem que representa uma aplicação Angular, ou seja, uma página de uma aplicação Angular, onde temos componentes que são irmãos, por exemplo, o header, o sidebar e o page, mas o page é pai do page header e do product component. Então pode haver um momento em que o page component pode querer passar dados para o page header, por exemplo, ou para o product component, por exemplo, e esses componentes filhos desejarem passar dados para o componente pai. Então é natural passar dados entre componentes numa aplicação Angular. Então esta comunicação ocorre de três formas. Acontece a comunicação interna, que é o próprio data binding, onde um template envia dados para o componente e o componente envia dados para o template. E também há a comunicação externa dentro de uma hierarquia, onde um componente pai pode passar dados para um componente filho e vice-versa. O componente filho pode passar dados para o componente pai, e também há a comunicação externa fora da hierarquia, onde é utilizado a injeção de dependências de objetos services. Aqui abaixo há a representação do uso do input e output. O input é utilizado para o pai passar dados para o filho e o output é usado para o filho disparar um evento e assim passar dados para o pai. Então, o input, basicamente, ele é um decorator que é representado por uma função em Angular, iniciado com este arroba. Então ele é um decorator utilizado para declarar um atributo no componente filho para receber um valor do componente pai via template. Aqui abaixo nós temos um exemplo de dois componentes, o componente pai e o componente filho, sendo que no componente filho está usando o decorator input para declarar dois atributos, o title e o content, que esperam como entrada dois valores strings. E no componente pai, ele faz uso aqui no template do componente filho via o seletor app blog post, que é o nome do seletor do componente filho, e ali ele passa via property binding. Uma vez que o componente pai passa o valor via property binding para o filho, ele passa ali o title e o content, ambos atributos de um objeto article declarado no componente pai, que pode ser um objeto literal ou então um objeto instanciado a partir de uma classe. Então o que importa é que esse content e esse title são passados, esses valores são passados tanto para a propriedade title e content, e depois esses valores são atribuídos aos atributos title e content, passando, portanto, valores do template para a classe do componente, ok? Um outro fato interessante é que esse valor recebido não deve ser alterado no componente filho. Tá? Ele pode ser alterado, mas não deve, porque a propriedade desses valores é do componente pai. Então, se o componente pai alterar esses valores, automaticamente essas alterações serão refletidas nos componentes filhos. E também há a opção dele utilizar onChanges ou outro hook do ciclo de vida do componente para fazer algum tratamento desses dados alterados pelo componente pai. Então isso é uma boa prática. É possível alterar os valores no componente filho, mas não se deve, justamente por conta do detector de mudanças que serve exatamente para isso, para verificar mudanças nos campos de entrada de cada componente. E partindo para o output, ele é um decorator utilizado para o componente filho emitir um evento customizado a ser tratado pelo componente pai ou não. Aqui abaixo temos o componente filho e o componente pai. O filho está em primeiro aqui porque é ele que emite o evento para o componente pai. Então um componente filho não tem referência ao seu pai, por isso ele precisa emitir um evento e pode ser que o pai capture esse evento ou não. Então o componente filho não sabe se o evento emitido será tratado, será capturado, ele apenas emite através da classe EventEmitter. E o componente pai utiliza a sintaxe de Event Binding para tratar o evento. Então no input é usado o Property Binding
e no output é usado o event binding. Vamos aqui para o exemplo. O componente filho utilizou aqui o output, esse decorator, veja que ele começa com o arroba e tem o abre e fecha parênteses, declarou um atributo anotado com esse decorator, e esse atributo é do tipo event emitter, ok? Então foi instanciado um event emitter e logo abaixo, dentro de um método, poderia ser dentro de um hook, mas nesse caso aí foi dentro de um método que foi emitido um evento. E esse evento, no caso, né, ele vai emitir um valor do tipo string, tá? Então foi declarado aqui um atributo no output, foi instanciado um event emitter, foi passado o tipo do valor a ser emitido. Aqui esse método que será chamado de alguma forma, tá? Vai emitir a partir desse evento este valor task, que é um string, ok? E com isso o componente py ele vai usar o event binding. Aqui o new task refere-se ao atributo, então vai ouvir esse evento e quando esse evento ocorrer, ele vai chamar esse add item, que é um método interno desse componente py e vai passar ali o cifrão event justamente para pegar esse valor de string. Então esse cifrão event também é usado aqui no output, mas nesse caso para pegar o valor do evento emitido pelo componente filho. Beleza? Então basicamente é isso, o input e output, e vamos ver a aplicação desses dois conceitos no Rollbank. Aqui na aplicação Rollbank, o input e output foram basicamente utilizados aqui na página de depósito, sendo que tem a página de saldo, extrato. Vocês podem verificar que tanto o extrato quanto o saldo, quanto o depósito, eles têm em comum esse retângulo amarelo que guarda o saldo da conta do usuário, ok? Então, por conta de reuso, este retângulo foi transformado num componente e esse modal que é apresentado aqui na tela, que informa que o usuário tem muito dinheiro e se ele não deseja doar um pouco para o banco, esse modal também é representado como um componente. Então, basicamente, o input foi utilizado para passar o saldo para esse componente. Esse componente filho, ele tem uma lógica interna que quando o saldo é acima de 10 mil reais, ele emite um evento, ou seja, ele usa o output, ele emite um evento para o pai, que é essa página de depósito, para o pai então mostrar o modal. Então o pai mostra o modal e passa alguns dados para o modal via input. Inclusive, se eu depositar um valor, pode ser 78, ao depositar eu vou alterar o saldo do usuário e como aquele saldo foi enviado ali como input para este componente filho, automaticamente o componente filho é atualizado, ok? E depois esse filho emite um evento para o pai que faz a emissão desse modal e quando eu clico nesse OK, tá? Esse modal emite um evento para o componente pai para ele mudar o estado, então fechar este modal. Então vamos para o código ver como tudo isso foi implementado. A gente começa aqui com o componente filho lá que mostra apenas o saldo. Então ele é apenas um retângulo bem simples, apenas ele imprime aqui o valor com um pipe que imprime em reais. Mas o que importa mesmo é aqui a classe component desse componente, onde é utilizado aqui o input e o output. Veja que aqui foi declarado de forma completa, com o nome do atributo, o tipo de dados e também o valor de inicialização. Quer dizer que esse componente filho recebe um number do componente pai. E também ele emite um evento. Pode ser usado o input de forma separada ou então junto com o output. Não é obrigatório utilizar os dois na mesma classe, né? Uma outra coisa interessante é esse event emitter. Quando vocês forem importar, se preocupem com a questão do pacote. Ele pertence ao Angular Core, ok? Então nessa classe temos o input e temos o output. E aqui no ng onChanges, ou seja, quando é alterado esse valor do input, esse onChanges é executado porque faz parte do ciclo de vida desse componente. Quando o valor é acima de 10 mil reais, ele retarda em 3 segundos via setTimeout, então executa essa função anônima enviando um evento, nesse caso booleano. Notem que o tipo do valor a ser enviado é um boolean. Ele emite aqui um verdadeiro para que seja mostrado então o modal. True é mostrar o modal. Então indo lá para o componente depósito,
principalmente aqui no template, onde ele inclui este componente filho. Ele usa aqui a notação de property binding para passar o valor do saldo que está no usuário para este elemento filho. E esse valor foi pego lá no ng onInit. Então aqui ele foi buscado esse usuário no local storage, tá no ng onInit, que é o hook que serve para inicializar o componente. Então, tendo o saldo dentro daquele objeto user, esse saldo é atribuído, enviado ali para o componente filho, já fica mapeado qualquer mudança nesse saldo, o componente filho vai receber as alterações, ok? E aqui tem o tratamento com event binding do evento enviado pelo filho, ok? Então veja que aqui é value, aqui é donation event, e aqui é value, aqui é donation event. Então, ao receber esse evento enviado pelo componente filho, o componente pai vai chamar o método onDonationEvent e vai usar aqui o cifrão event para passar aquele valor booleano. Tá? Então, indo para a implementação desse método, basicamente ele recebe aqui o booleano, atribui ao atributo show de um objeto. Nesse caso aqui, ele é um objeto literal, um objeto bem simples, que é um atributo então desse deposit component. Ele é público, que tem 3 atributos, um show, um title e text. Por padrão aqui, o show, que serve para mostrar ou esconder então o modal, ele é inicializado como falso, ok? Então, voltando ali para o nosso método, ele atribui nesse caso verdadeiro para o show, aviso para o title, é essa frase a ser apresentada dentro do modal. Basta isso para que o modal seja apresentado, uma vez que o modal foi injetado lá no template do depósito e atrelado a esse valor show. Então veja que estamos no deposit.component, foi injetado ou incluído ali o app module via sua tag, então o modal foi incluído aqui em cima, por padrão é falso, ele não vai ser apresentado, mas via property binding, notem que foram passados 2 valores, tá? Um para a propriedade show, outro para o content. Esse primeiro aqui está referenciando o valor primitivo e esse segundo aqui está referenciando o modal, que é aquele objeto literal que foi declarado aqui como atributo desse componente. Um fato interessante é que esse objeto literal modal, ele implementa ou tem a estrutura de uma interface. Veja que o modal tem esses 3 atributos e se a gente for abrir aqui a classe modal, modal component, lá em cima temos uma interface declarada chamada modal content, que tem title, text e show. Tem esses 3 atributos que se repetem lá naquele objeto literal. E por conta disso, esse modal component, ele tem aqui 2 inputs. O primeiro deles é o content, referente a um tipo de objeto relacionado a essa interface. Então, mesmo que aquele objeto literal não implemente de forma explícita essa interface, ele apresenta a mesma estrutura, os mesmos nomes de atributos, então está compatível com essa interface. Então vejam que ele vai esperar um objeto e aqui vai esperar um tipo primitivo, e também esse modal component vai emitir um evento, que é o close event, que é emitido quando o usuário clica no botão OK do modal. Beleza? Então, quando ele clica no botão OK do modal, é emitido esse evento, que também, por coincidência, é um tipo booleano. Beleza? Então, voltando ali para o nosso depósito, quando o componente filho emite um evento para o componente pai, esse método é invocado, o valor do show é alterado, esse valor do show está mapeado com o componente modal por conta desse property binding. Então, alterando o valor para verdadeiro ou falso, isso vai refletir ali na entrada, né? Sendo que isso aqui é tratado como input lá no modal. E no ng onChange, ou seja, cada mudança de verdadeiro para falso, de falso para verdadeiro, esse hook, esse ciclo aqui é executado. Tem esse if que verifica se o show é verdadeiro, caso seja o modal do materialize é inicializado e então aberto, ele é então apresentado. Então, só para recordar, ao clicar no botão OK, é emitido um evento para o pai, ou seja, para o deposit component, que vai então fechar ali o modal, mudando o show
para falso. Isso é importante porque aqui, né, o próprio componente modal poderia alterar o show para falso, mas não é uma boa prática, porque o dado não é dele, o dado foi enviado para ele pelo seu pai. Então a responsabilidade de alterar esse dado é do pai e não do filho, por isso que ele emite esse evento para então o pai dele fazer a alteração, mudando aqui no onClose modal para falso. Ok? Ele pega aqui o close event e chama onClose modal, mudando portanto para falso, e assim o modal é escondido. Então é isso, pessoal, foi apresentado o input, que serve para inserir dados no componente filho, e o output, que faz a emissão de um evento para o componente pai, enviando dados para o componente pai. Então é isso, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.